Olá, vamos iniciar a palestra sobre análise de risco em captações superficiais como subsídio ao Plano de Segurança da Água. Mas antes de compreendermos o que é análise de risco e captações superficiais, é importante ressaltar a concepção do Plano de Segurança da Água, em que o foco é fornecer água segura para consumo humano, e quem estabeleceu essas diretrizes? A Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas. Muito bem, então o que é o Plano de Segurança da Água? É um método de planejamento preventivo que serve para identificar, monitorar os perigos e, consequentemente, adaptar, corrigir os riscos de eventos perigosos ocasionados por esses perigos que podem contaminar a água para consumo humano. E onde se aplica esse conceito? Em todo o sistema de abastecimento de água, ou seja, da captação e do manancial, que pode ser um curso d'água ou um poço subterrâneo, até os pontos de utilização final, ou a gente chama de o ponto de consumo, né, na casa das pessoas. Muito bem, mas o que é um sistema de abastecimento de água e quais são os parâmetros? Aqui eu apresento uma figura clássica da engenharia civil, particularmente da engenharia sanitária, em que nós temos todos os componentes do sistema de abastecimento de água, começando pela captação, nesse caso aqui é num curso d'água, portanto uma captação superficial, não é um poço, mas poderia ser, é um esquema, uma ilustração de uma representação de como se pode ter em uma cidade o abastecimento de água por captação superficial. Muito bem. Após a captação dessa água, ela é direcionada por tubos e sistema de bombeamento até uma estação de tratamento de água, onde é feita toda a correção da qualidade de água para atingir os padrões de potabilidade e assim, consequentemente, fazer a sua distribuição. Essa distribuição ela pode acontecer por esses tubos de distribuição até um reservatório e deste reservatório até a cidade. Então, em esquema, pode ser um cenário como este, mas não necessariamente. Cada cidade tem o seu arranjo territorial e, consequentemente, a representação seria outra. Mas só para vocês entenderem o que é o sistema de abastecimento de água. Então, nós temos todos os componentes. Entre os componentes, nós temos as captações. Neste caso, a captação ela é superficial e compreende toda a estrutura física, né, construída, sistema de bombeamento e os tubos que transportam essa água bruta, né, é o termo que nós utilizamos quando a água não é tratada, e o seu transporte. O seu transporte é feito por todas essas tubulações ao longo de todo o sistema de abastecimento de água e é tratado nesse ponto aqui em que nós temos a estação de tratamento de água. Muito bem. Em seguida, após o tratamento, é feito a reservação nestes círculos aqui que estão em destaque. É uma representação sobre os reservatórios e tem diversos tipos de reservatórios, tanto na sua forma geométrica quanto no seu posicionamento em relação ao solo. E, por fim, a distribuição, que representa essa parte aqui da cidade, ou seja, a água, ao longo de todo o seu trajeto, ela vai receber o tratamento e, após o seu tratamento, ela é conduzida até os pontos de utilização, para chegar na torneira do indivíduo, do consumidor final. Mas, além de pensar nessa questão dos componentes, nós temos que pensar na qualidade dessa água. Nesse caso aqui, de um curso d'água. Então, existem alguns parâmetros relevantes para se compreender a qualidade da água. A vazão, que é um parâmetro muito utilizado para sistema de abastecimento de água, medido em metros cúbicos por segundo ou litros por segundo, turbidez, pH, DBO, DQO, que são todos parâmetros que possuem uma relação totalmente direta com o despejo industrial ou o lançamento de esgoto sanitário sem tratamento, por exemplo, entre outros eventos que podem elevar
desequilibrar esses parâmetros de qualidade. Mas nós temos algumas outras situações que também pode acontecer. Se naquele local, aquele município, nós temos o esgoto sanitário a céu aberto, ou seja, não tem tratamento, né? Nós temos algumas cidades no Brasil que não tem. Ah, mas por outro lado, eu também posso ter um descarte irregular de resíduos sólidos, ou ocorrer queimadas, principalmente no período das secas, ter eventualmente o lançamento de efluentes industriais de forma clandestina, ou até mesmo em caso de falha no processo, né, de transporte desses efluentes. Se naquele local, naquele manancial, nós tivermos um uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos em geral, e isso gerar uma interferência na qualidade dessa água. Criação de animais às margens do curso d'água não é permitido, entre outros eventos. Por isso que nós temos pontinhos, pontinhos, porque podem ser outros eventos que não foram listados aqui. Muito bem, então agora que a gente entendeu que nós temos as partes do sistema, a qualidade da água é influenciada por esses eventos, como exemplo que eu coloquei, não são todos, né? Nós temos um funcionamento do sistema como um todo, ou seja, desde o sistema de bombeamento, controle de pressão da água dentro desse tubo. Fornecimento de energia elétrica é extremamente importante, porque se ocorrer uma falta, uma queda de forma contínua ou eventual, ocorrerá falta de água ou outras consequências negativas dentro do fornecimento de água. É preciso que todo esse sistema, ao longo aqui dessa figura, nós tenhamos um controle de entrada de pessoas não permitidas, mas também da invasão de animais. Por isso que é importante que todos esses componentes do sistema tenham uma segurança controlada. Por outro lado, é possível ocorrer a presença de equipamentos antigos, obsoletos e, consequentemente, a falta de manutenção. É possível que haja? É possível, né? Às vezes, também é possível encontrar uma baixa qualificação do profissional que está ali. Então, vejam, é uma série de eventos que nós chamamos dentro da linha de plano de segurança da água, que precisamos conhecer para calcular, quantificar a probabilidade de ocorrência e, se ela ocorrer, qual é a consequência em termos de severidade. A partir disso, se faz um monitoramento, principalmente desses eventos que ocorrem com mais frequência e que são negativamente mais severos, tá? Dentro da ETA, esse aqui é um exemplo, né, de esquema de estações de tratamento de água que nós podemos ter em sistemas de abastecimento de água, mas nenhuma cidade é igual a outra, por isso que a representação esquemática ela é totalmente distinta. Esses pontos vermelhos desta figura, quanto das imagens anteriores, mostram os pontos críticos, aqueles que merecem uma atenção cuidadosa em todo o sistema. Nesse caso aqui, qual é o componente? Tratamento de água, né? Que merecem uma atenção mais rigorosa, cuidadosa, porque é nesses pontos aqui em vermelho, que são chamados de ponto de controle, é que podem ocorrer danos ao longo de todo o tratamento. Bom, agora que a gente compreendeu um pouco o que é o sistema de abastecimento de água, o plano de segurança da água, como vocês viram, ele compreende todo o sistema de abastecimento de água, desde a sua captação até a sua distribuição, o ponto final de utilização dessa água tratada. A ideia do planejamento preventivo é identificar principalmente esses pontos de controle, principalmente os perigos existentes e quantificar os riscos para que a gente consiga monitorar e implantar medidas de monitoramento para que haja uma gestão e uma operação mais eficaz e, consequentemente, garantir água segura a todos os usuários. Para isso, ao longo de todo o sistema de abastecimento de água, existem alguns indicadores, alguns são qualitativos, outros são quantitativos, que servem para auxiliar o gestor do serviço de saneamento, para que ele consiga ter uma melhor tomada de decisão e, consequentemente, divulgar essas informações, não só à própria equipe, mas também como sinal de transparência a toda a sociedade local.
Com relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde, o plano de segurança basicamente ele é composto de 3 órgãos em conjunto que devem atuar. O primeiro deles são as autoridades de saúde, no caso são os ministérios relacionado ou as agências. Então pode ser, no caso do Brasil, né? Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, entre outras entidades que estabelecem quais são os objetivos da saúde pública. E, em segundo lugar, que é o que executa as diretrizes estabelecidas por esses órgãos superiores, ao implantar o plano de segurança da água. Então, são as empresas gestoras do saneamento. Elas precisam implantar o plano de segurança pensando na sua avaliação, portanto, a partir de um diagnóstico, um monitoramento e um plano de gestão, ou seja, a partir do momento que um evento perigoso pode ocorrer ou ocorreu, o que nós devemos fazer de imediato ou planejar de forma preventiva para que isso não aconteça. Em terceiro lugar, qual é o outro órgão vinculado a todo esse sistema? É uma agência de regulação, ou seja, é aquela que vai fazer a vigilância, o controle, a fiscalização de todo esse plano para verificar se ele existe, se ele está sendo implantado e quais são os resultados a longo prazo, por exemplo. Então, o plano de segurança tem todas essas etapas preliminares, a etapa de planejamento, de levantamento das informações, da construção da equipe, né, tanto interna do sistema operacional, quanto da parte da gestão. As 3 etapas principais, portanto, de avaliação, monitoramento e plano de gestão dentro das operadoras, das gestoras do serviço de saneamento, como nós identificamos no slide anterior, nós estamos focando apenas aqui nessa palestra o item, né, da etapa que compreende a identificação de perigo e caracterização de riscos, onde essa caracterização inclui a quantificação desses riscos acontecerem. Existem algumas publicações na literatura sobre esse assunto. A última, que é mais recente, é a norma referente a plano de segurança da água, a implementação desses planos na escala municipal. E aqui é um exemplo que eu coloco sobre se o plano de segurança da água ele tem uma abordagem preventiva e, portanto, depende de uma ação proativa do gestor, o plano de segurança ele é um método complementar àqueles que já existem e que vêm sendo implantados para o controle da qualidade da água, monitoramento da sua vazão, que é a parte quantitativa, e que pode ser aplicado em todas essas esferas. Se a gente estiver trabalhando numa bacia hidrográfica, todos esses aspectos que podem interferir ou não negativamente, e aí exigem um controle interregional, não apenas local, mas se eu tiver numa escala municipal, todos estes componentes são extremamente importantes, porque ao longo de cada um deles eu posso ter eventos perigosos. Então, aqui é uma listagem só para mostrar o que pode ser encontrado em cada um desses sistemas e, consequentemente, se eu identificar o meu risco, eu consigo ter um melhor controle e fornecimento da água segura no país. Quando a gente fala de saneamento, né, nós não podemos esquecer que nós temos o saneamento rural. Na maior parte das vezes, o município tem uma atenção priorizada para o setor urbano. Então, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos para a gente entender um pouco sobre o saneamento, não necessariamente somente sobre abastecimento de água. Como nós vimos, entre os eventos perigosos, eu posso ter um descarte irregular de resíduos, né? Eu posso ter um lançamento de esgoto doméstico, também de forma clandestina. Então, todos os
todas as vertentes do saneamento, né, elas interferem diretamente na água. Lembrando que o saneamento básico no Brasil, pela Política Nacional de Saneamento Básico, compreende 4 eixos temáticos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, certo? Com relação à distribuição de água, aqui no saneamento rural, nós temos cerca de 32,8, quase 33% dos domicílios recebem água por tubulações. A coleta de esgoto nestas áreas, isso na realidade brasileira, né? Em torno de 26,3, baixíssimo. Recursos muito pouco, às vezes dependendo do local não há, e quando há ele é insuficiente. Quando a gente traz isso para o setor urbano, nós temos que a distribuição de água por tubulações chega na casa, no comércio, nos setores de serviço em torno de 93,5%, a coleta de resíduos no Brasil em torno de 92%, e nós temos boas opções de linhas de financiamento, tanto para serviços, para planos e obras em geral. Mas isso ainda é insuficiente para todo o país. Ao olharmos, portanto, o cenário do Brasil através desses indicadores, dos 4 eixos temáticos, nós identificamos aqueles 93,5% aqui na população urbana, nesse eixo aqui, como vocês estão vendo, certo? Ou seja, ainda há muito a que se prevenir no país, não só apenas no abastecimento de água, mas em todos os eixos temáticos que geram ou podem gerar algum dano e contaminar o sistema de abastecimento. Muito bem. Aqui é um outro dado importante para se conhecer sobre a realidade brasileira. A maior parte da população é urbana, né? Nós temos aqui em torno de 210, 215 milhões de brasileiros. 15% se concentra na área rural e desses 15%, a maior parte se concentra na região Nordeste. Então, esses dados estatísticos, eles mostram que talvez algumas regiões ainda nem saibam o que é o plano de segurança, muito menos como monitorar esses eventos perigosos. Bom, mas então, agora que nós já compreendemos, né, um pouco do que é uma captação, se ela ocorrer de forma subterrânea, é num curso d'água, né, num manancial superficial, mas ela também pode ocorrer numa captação subterrânea, que são os poços. E agora a gente compreende como é todo o sistema de abastecimento de água, qual é o método em si se implantar o plano de segurança. Vocês lembrem aquele trecho que eu assinalei de identificação dos perigos e caracterização dos riscos? Então, eu estou falando só daquele ponto. Né? O método diz o seguinte: primeiro, eu preciso identificar todos os elementos, seja numa bacia hidrográfica, seja num manancial, seja numa estação de tratamento, na rede de distribuição, numa adutora, enfim, eu preciso identificar qual parte do meu sistema nós temos um perigo, só que esses perigos, eles não estão listados na literatura nem na norma. Existem algumas sugestões que aí cada município vai adaptar à sua realidade. Né? Dependendo da sua região, você não tem a presença de uma usina nuclear, mas nós temos algumas regiões aqui do país que utilizam como uma forma de aquecimento e fornecimento de energia. Né? Então, esse tipo de evento, de perigo, melhor dizendo, pode ocasionar um evento perigoso. Então, aqui, não só a lista de perigos, como a lista de eventos perigosos, elas precisam ser identificadas e adaptadas a cada realidade. A partir do momento que é feito isso, faça um checklist como este, ou seja, você simplesmente relaciona o que existe na sua no seu município, no componente que você está analisando do sistema, para que em seguida, depois, você aplique as matrizes semi-quantitativas estabelecidas na literatura, tanto na recomendação da Organização Mundial da Saúde, que aqui no Brasil foi transcrita pelo Ministério da Saúde. E nós temos duas escalas. Uma escala que diz com relação à severidade, qual é o grau de consequência daquele evento ocorrer e qual é a frequência, a probabilidade de ocorrência. Para isso se utiliza essa escala em consequência, quanto maior é
a consequência significa que é um risco, desculpa, mais grave ou crítico, e quanto maior é a consequência, significa que mais elevada é, a interferência daquele evento no ambiente. Agora eu trago para vocês alguns exemplos, estudos de casos que foram realizados utilizando a metodologia do Plano de Segurança da Água, ou seja, uma forma preventiva. Aqui no seu canto direito, nós temos a imagem do município de São Carlos, que basicamente tem captações superficiais como a principal forma de abastecimento. Aqui no município, a maior parte vem da captação do Ribeirão do Feijão. À esquerda aqui do vídeo, nós temos todas as formas de captação na área rural, seja para subsistência ou alguma produtividade. Na seta branca é o local onde é feita a captação. À direita aqui deste vídeo, nós temos todas as formas de lançamento de esgoto no local, esgoto sanitário, né? Aqui a unidade de captação superficial do Ribeirão. Então, nós estamos aqui. Na área, nós temos toda a estrutura física e os possíveis problemas, né, ou desafios potenciais é a falta de energia elétrica, que pode ocorrer pelas bombas, e por isso é importante não só a manutenção, mas também como a reserva delas. O acúmulo de sedimentos aqui neste trecho, porque é a entrada da água e, consequentemente, o acúmulo de areia na caixa de areia ou desarenador, né? Então, neste ponto, são os principais problemas potenciais. Mas ao longo do entorno da captação. Então, nós estamos aqui nessa seta branca. Existem diversos outros fatores que podem contribuir, mais ou menos, para ocorrer algum dano na água sendo captada aqui pelo rio. Muito bem, nós temos um lixão desativado, a possibilidade de ocorrência de acidentes e, consequentemente, isso interferir, porque nós temos um ponto aqui próximo a um curso d'água e, consequentemente, isso pode chegar até a captação. Nós temos pesqueiros, aquicultura, mineração, entre outros usos que podem prejudicar, como mostra aqui a legenda, mais ou menos a captação em algum momento. Então, aplicando a metodologia, que nada mais é do que a multiplicação dessas consequências e, consequentemente, frequência, lógico que isso não é muito simples de fazer, então a visita ao local é extremamente importante porque ela permite uma melhor compreensão do que existe ali no local, mas também é importante o levantamento de diversas informações, né, contidas em documentos internos para que se possa fazer uma melhor análise. Aplicando o método, o resultado final dentro da escala orientada de recomendação, né? Esses são os eventos de maior perigo naquele período, naquele ano, e aqui nós simplesmente hierarquizamos do maior para o menor. Portanto, estes aqui em vermelho e em laranja são aqueles que nós precisamos ter uma atenção redobrada ao longo de todo a captação superficial, para que a gente consiga minimizar esses riscos. De modo geral, uma poluição difusa, ou seja, existe possibilidade de contaminação por diversas origens, lançamento de efluentes domésticos sem tratamento, porque tem uma alta carga orgânica, e a possibilidade de derramamento de carga em transporte por ter uma proximidade com a rodovia, e contaminação de águas contaminação por águas pluviais decorrentes de uso excessivo de agrotóxico. No local em si, a limpeza do desarenador é um item extremamente importante para garantir uma qualidade melhor da água na estação de tratamento e, consequentemente, lá no tratamento. Utilizam-se produtos químicos em menor quantidade e
possibilidade de queda de energia é possível ocorrer. Então, esses são os pontos internamente, resumidamente, que eu trouxe aqui para ilustrar, tá? Só que a partir do momento que a gente identifica, o plano de segurança não para aí. A partir do momento que nós identificamos, é importante estabelecer medidas preventivas, em alguns casos corretivas, o que não é desejável, implantar isso, monitorar e reavaliar os resultados de todo esse planejamento. Tá? Então, eu só mostrei aqui a parte de quantificação desses riscos. Numa segunda área de estudo, ao invés de aplicar isso, que é pertinente a uma área rural, mas que interfere na área urbana, esse estudo foi feito totalmente numa área rural, num assentamento rural que tem uma característica de ocupação totalmente específica, porque aqui no estado de São Paulo, estas áreas, algumas delas, ou melhor, são gerenciadas pelo ITESP, que é um órgão do estado que faz o controle, é um Instituto de Terras do Estado de São Paulo, e essa região aqui, que é próxima a São Carlos, na verdade está ao lado, né, de Araraquara, ela compreende um assentamento de aproximadamente 31 lotes agrícolas, então o cenário é outro. Então aqui nós temos uma planta do loteamento. E quais são esses eventos? Como eu disse, não existe uma listagem pronta, tanto na área urbana quanto na área rural. Então é importante conhecer o local, fazer um levantamento desses eventos em literatura para ver aqueles que caibam, né, dentro do seu cenário. Mas também é possível que existam outros. Então, esse estudo que nós apresentamos num simpósio, nós identificamos algumas possibilidades, né? Esgoto sanitário não tratado sendo lançado no curso d'água, a coleta, né, de resíduo, ela não é adequada e, consequentemente, também não é suficiente. Existem alguns poços subterrâneos que foram abandonados e, consequentemente, isso pode servir de uma fonte de vetor ou acúmulo de materiais de forma inadequada. Tá? Existe a criação de animais às margens, né? Ou dentro do curso d'água, isso não é permitido porque você tem os próprios efluentes gerados pelos animais, né? As excretas de animais sendo lançados diretamente nessa margem ou no curso d'água, e isso interfere diretamente. Então, alguns dos exemplos que identificamos em algumas propriedades locais, com acompanhamento da equipe técnica do ITESP na época, que nós identificamos cenários como esses, né? Ou seja, algumas propriedades rurais ainda desconhecem a possibilidade desta contaminação, mesmo que numa escala menor, e também a dificuldade de fazer o monitoramento e a fiscalização desses cenários internamente, essas propriedades rurais, a longo prazo, né? Aqui é um outro estudo que foi desenvolvido com essa mesma metodologia no Plano de Segurança da Água, apresentado na Revista de Engenharia Sanitária em 2019. Esse estudo foi realizado na ETA, que é a Estação de Tratamento de Guaraú, uma das que compreende a região metropolitana de São Paulo. Nós listamos aqui alguns eventos perigosos ao longo da estação, né? E aí aplicamos a metodologia identificando alguns riscos e apontamento de medidas que pudessem minorar as consequências negativas. Muito bem, então o Plano de Segurança da Água é um instrumento de planejamento poderosíssimo, só que ele depende muito do interesse do gestor de serviço de saneamento. Se ele sabe o que é, como aplicar e fazer a sua prevenção. Pode ser útil no ambiente rural e urbano, mas ele necessita de uma adaptação desses eventos e, consequentemente, das medidas de monitoramento. Lembrando que o Plano de Segurança da Água é um instrumento complementar às análises da qualidade da água, gestão dos recursos hídricos que já vêm sendo realizadas, mas é um instrumento que complementa, ou melhor, ele potencializa o planejamento
das cidades quanto à sustentabilidade e à resiliência do sistema de abastecimento de água a longo prazo. Só que ainda existe o desconhecimento dessa ferramenta pelos gestores e também a dificuldade de implantar essas medidas de planejamento porque elas têm um caráter preventivo. Elas não são, essa ferramenta ela não permite, ou pelo menos não é o foco, fazer obras, né? E quando você faz um planejamento, você não consegue visualizar isso, porque é parte de um sistema interno de tomada de decisão, né? Então, isso às vezes pode dificultar a implantação da ferramenta. Aqui são as referências apresentadas e eu trago para vocês, para reflexão, uma pergunta. Será que o PSA é um instrumento que consegue mobilizar as cidades no sentido de elaborar políticas públicas e tornar as cidades mais resilientes, mais preparadas até para mudanças climáticas? Porque toda vez quando a gente tem eventos extremos, e cada vez mais a gente tem esses eventos extremos, enchentes, inundações, alagamentos, desmoronamentos, queimadas, enfim, diversos eventos que vêm acontecendo com maior frequência e uma consequência mais negativa. Será que o plano de segurança da água ele pode servir como um instrumento para melhorar a tomada de decisão dentro da escala municipal? É isso. Meu nome é Kátia, sou engenheira civil, professora da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Engenharia Civil, e atuo no programa de Engenharia Urbana. Espero que vocês tenham aproveitado o evento e conhecido um pouco mais sobre o tema da apresentação. Até mais!